No programa de hoje, vamos conversar com Marta Antunes. Ela é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e conosco vai falar sobre o tema da mediunidade. Mediunidade com responsabilidade é o tema de hoje. Seja bem-vinda, Marta Antunes, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, bom dia, Robson, bom dia a todos que nos ouvem ou nos vê. É com grande alegria que nós estamos aqui para falarmos a respeito desse assunto tão palpitante, tão importante, chamado mediunidade, e, sobretudo, a prática mediúnica do cotidiano. Perfeito. A serviço do bem, a serviço da comunidade, né? A serviço do bem da comunidade. Perfeito. E aí eu peço, Marta, que você fale para quem está nos acompanhando, né? O que é mediunidade? Na verdade, a mediunidade, historicamente falando, ela sempre esteve muito ligada à magia, ao misticismo, mas com o espiritismo, inclusive, além de estar ligada à magia e ao misticismo, historicamente falando, teve épocas que os médiuns eram levados para as fogueiras da Inquisição, que os médiuns eram perseguidos, e isso não está tão distante, não. No início Como se fosse bruxaria, né? Como se fosse bruxaria. Inclusive, Inclusive, a própria história, a própria palavra bruxaria, bruxa, também é muito cheia de preconceitos, né? É muito cheio de preconceito. Eram pessoas que tinham essa faculdade psíquica de ver além de ler, de ver e de perceber além do que nós usualmente enxergamos no nosso plano físico. E nós lembramos, inclusive, de uma história muito interessante do Blaise Pascal, que é um dos espíritos orientadores da codificação espírita. Quando o Blaise, no primeiro ano de vida dele, lá no interior da França, ele era um neném, um bebezinho, que ele era dado a ter convulsões. Hoje, nós definimos como convulsões epilépticas. E ele não entendia, era um menino saudável, se alimentava bem, tudo, mas ele tinha muitas convulsões no primeiro ano de vida. E isso foi no século XVII, século XVII para o XVIII. Pois bem, o Pascal, com essas convulsões, eles tentaram, os pais, os familiares, naquela época, tentaram descobrir por que Pascal tinha aquelas convulsões. Hoje a gente encaminharia ao neurologista. Então, chegaram à conclusão, depois de muita análise, os entendidos, os médicos falaram que não sabia a causa, mas chegaram à conclusão que a mãe do Pascal não deu uma esmola para uma idosa, que pediu e não deu a esmola. Então, aquela idosa lançou uma praga. Ela era uma bruxa, porque ela lidava com plantas, com esses fitoterápicos, né? E curava. Então, segundo a história dele, essa história na biografia dele, essa idosa lançou uma praga e o menino passou a ter essas convulsões. Agora você vê como é que a ignorância, a coisa foi, naquela época, no século XVII, a magia, a bruxaria, era uma coisa assim que atraía e, ao mesmo tempo, causava terror, causava medo, a ponto do Papa Gregório, o Papa da época, acho que era Gregório IX, ele fez um decreto, uma papal, que a bruxaria existia, sim, que as bruxas existiam, sim, e que elas deveriam ser mortas na fogueira. Isso é um edito papal. Então, essa pobre dessa mulher lá, essa senhora, que no pobre, que não tinha como ir no médico, pegava as suas plantas para poder se tratar e tratar os mais pobres, chegaram para ela e falaram:
você está condenado à morte na fogueira. Então, já que você lançou a praga, ela falou, mas eu não fiz nada disso. Mas pressionando, falou, tá bem, ou você, o que eu tenho que fazer? Ou você cura ele, ou você vai para a fogueira. Você viu como é que essa é a Que história do loucura, mês de né? Páscoa? Que loucura total! Quer dizer, a pessoa foi constrangida, aí o que ela fez? Ela tentou várias medidas. E uma das coisas, ela falou que ia jogar a praga, a suposta praga, num gato preto. Isso está na história de Blaise Pascal, eu fiz até um artigo sobre isso. Só que o gato morreu. O gato morreu. Vai ver que era um gato que já estava lá doente. E aí a mulher já estava sendo preparada para ir para a fogueira. Então, até hoje tem preconceito com gato preto, né? você vê a história do gato preto, não pode passar um gato preto na frente, que dá azar. Pois a mulher, naquela época, já estava preparada para ir para a fogueira, e o contrário, Pascal começou a ter mais crises. Mas aí ela fez um aguento, uma coisa que passou, e acho que era de tanta. Os espíritos tiveram compaixão daquela pobre mulher, e o certo é que o Pascoal entrou numa espécie de coma, mas logo. Aí pronto, agora vai para a fogueira mesmo. Mas aí ele acordou e havia uma suposição médica que aquelas crises epilépticas eram desencadeadas por dois fatores. Quando ele, o menino, bebezinho, no primeiro ano é um bebê, ouvia o barulho de água corrente. Aí, quando ele ouvia aquele barulho, ele tinha crise epilética. Ou então, quando os pais, o pai e a mãe, o pai abraçava a mãe. Vê se tem lógica o negócio dele. Então, quando o menino entrou naquele rápido coma e voltou, eles resolveram fazer o teste. Botaram vários momentos, água corrente, não teve nada. Depois colocaram, os pais se abraçavam, se beijavam, não aconteceu nada. A mulher foi salva da fogueira e ele ficou livre. Ninguém sabe. Essa história, isso é uma história real. E Como é qual que que é a relação dessa história com a questão da mediunidade? da mediunidade. Então, na verdade, se nós formos pensar, inclusive, isso modificou toda a vida do Pascoal, que se dedicou à área mais da ciência. Mas com relação à mediunidade, isso mostra que nós temos, todos nós, seres humanos, pessoas comuns, nós temos uma faculdade psíquica de comunicar com os espíritos, dos espíritos se comunicar conosco. Nós somos seres gregários, nós evoluímos em grupo. Nós precisamos, para evoluir, de comunicarmos uns com os outros. O isolamento não produz evolução. Isso é biológico, isso é princípio biológico. E não somos só nós, não, tem outros animais. Mas esse processo, a mediunidade, na verdade, é uma faculdade psíquica. Há processos e processos de comunicação. Nós estamos aqui num processo de comunicação, via internet, numa plataforma digital. Mas há gestos, como é que chama? Manobras, manifestações corporais, sinais, por exemplo, sinal de Libras, né? É uma forma de comunicação. Há inúmeras formas. E entre essas formas de comunicação existem os chamados faculdades psíquicas. Uma delas é a mediunidade, a mais conhecida é a mediunidade, mas tem outras. Então, a pessoa morreu o seu corpo físico, ela continua viva, ela sobrevive à morte do corpo físico. E ela, como uma pessoa que necessita comunicar-se, dar notícia, até por uma simples conversa, ela busca aqueles com quais ela convivia ou não, para dizer que está vivo, que continua viva, dar notícia, para dar informação. Agora, hoje em dia, a ciência reconhece que existe essa faculdade que eles chamam de extrasensorial, né? Faculdade extrasensorial, Então, os que setores da ciência acham que, ou independe chamam, ou das classificam. nossas manifestações físicas, da voz, da audição, Sim. gestual, etc. E, Então, inclusive, então, essa faculdade.
essa faculdade, só para concluir, essa faculdade de uma mente comunicar com outra, mentalmente, se chama mediunidade. Pode ser de uma pessoa que o corpo já morreu, o corpo físico já morreu, mas pode ser entre nós, mentalmente, telepaticamente, comunicar. Isso se chama mediunidade. Então a questão da mediunidade tanto envolve a comunicação de pessoas vivas por telepatia, né? Uma pessoa pensa, a outra capta esse pensamento, como também entre pessoas que estão fisicamente vivas e outras fisicamente mortas, mas na verdade Exatamente. espiritualmente sempre viva, porque o espírito não morre, não é assim? Todo mundo continua vivo. Só que os que não têm mais o corpo físico, eles estão numa outra dimensão da vida. A vida é uma só. Aqui e aqueles que estão do lado de lá, digamos assim. Então, esse processo telepático de comunicações pode ocorrer entre nós aqui, que estamos nessa dimensão física, entre os que se encontram na dimensão espiritual, entre os que estão na dimensão espiritual com os que estão aqui conosco, e entre nós com eles. Porque é um processo, na verdade, de comunicação. Só que, em vez de nós usarmos uma plataforma digital, de usarmos um microfone, de usarmos um teclado, qualquer coisa, a gente usa a mente. Usa a mente. Então, a mediunidade é isso. Marta, Se resume a isso, é uma capacidade de comunicação. perfeito. E para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre a real existência da vida, né, após a morte do corpo físico, né, essa vida espiritual, que palavra você poderia dizer, né, para quem ainda tem qualquer tipo de dúvida sobre isso? Olha, eu acho que as pessoas que têm dúvida a esse respeito, elas deveriam, eu sugeriria isso, leia mais sobre o assunto. Procure fontes sérias, fidedignas, não só livros espíritas, mas livros não espíritas. Hoje, por exemplo, nós temos na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, uma ala, um departamento de pesquisa sobre a sobrevivência e, sobretudo, eles começaram esse programa, esse estudo, um projeto de pesquisa que já leva décadas, de lembranças de vidas passadas. Então, a lembrança de vidas passadas, que a pessoa teve encarnação anterior, é uma das maiores provas da atualidade sobre a existência do espírito depois que a morte do corpo físico e a sua comunicação. Perfeito. Então, hoje em dia, tem estudiosos, teve uma época, eu acredito que uns 15, 20, no final, sobretudo, do século passado, que havia a chamada IA ainda, chamada parapsicologia. A parapsicologia ela é ensinada, inclusive, em algumas universidades, não como matéria obrigatória, mas como matéria facultativa, para provar que existe essa faculdade extrasensorial, né? Eles têm até uma sigla chamada PEA, Percepção Extrasensorial. E para vocês terem uma ideia como é que essa parte científica tem desenvolvido, em 1977, quer dizer, há 25 anos atrás, um instituto, um grande, prestigioso, o IEA, lá da Suíça, ele é muito conhecido, ele trabalha nessa área de desenvolvimento humano, de administração e desenvolvimento humano. Ele fez uma pesquisa sobre a intuição, que é uma das formas da mediunidade, a intuição. E eles chegaram à conclusão que, olha, 88% dos mil e tantos, foi quase 1.600 pessoas pesquisadas em vários países, 88% declararam que eles tinham uma percepção que ia além do racional, do lógico, que muitas vezes eles esqueciam o racional lógico para captar aquela ideia que estava chegando. Isso. Tanto que hoje
Eu não sei se você ou se algum dos leitores já tiveram oportunidade de ir no Vale do Silício, na Califórnia. Eu fui. Um amigo nosso trabalhava numa daquelas empresas multinacionais, como a Apple, Microsoft e tantas outras, a Google, e ali você vê um público bem heterogêneo. Primeiro, tem gente de toda parte do mundo, e você vê aquelas pessoas que eles contratam, essas empresas contratam, que tenham essa capacidade intuitiva mais desenvolvida. A finalidade lá é outra, é comercial no final. É a pessoa captar ideias criativas para desenvolver uma tecnologia, um equipamento e ter um fundo comercial para depois vender. Mas você encontra coisas assim muito interessantes. Você encontra jovens do lado do computador, aqueles computadores cheios de coisa, dormindo naqueles, como é que chama? No chão, naqueles colchões térmicos, jovens barbudos, bem assim, tipo hippie do passado. Você encontra pessoas mais idosas e não são pessoas que desenvolvem, que estão desenvolvendo tecnologia. Não, ele desenvolve também a capacidade de administração. Inclusive, esse amigo nosso, espírita, que nos levou, nos fez um passeio lá no Vale do Silício, ele falou: tem pessoas aqui que não têm cargo nenhum assim, de diretoria da empresa, mas eles são sempre chamados porque os diretores, os gerentes falam: fulano tem boas ideias. Ele pega a ideia no ar. E conversando, a E de gente onde é que vem vendo, essa ideia, né, que, entre pois aspas, é, está de no onde ar, que né? vem. Exatamente. Então, eles afirmam, muitos deles afirmam, não, essas ideias não são minhas. É claro que essas pessoas têm uma base de conhecimento, ou tecnológico, ela tem que ter. Porque como é que vai vir uma ideia, surgir uma ideia, se ele não vai poder desenvolver essa ideia? Ele tem que ter o conhecimento. E isso nos faz lembrar, inclusive, Robson, com relação a Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, o nosso grande gênio da música, né, desde criança. E Mozart falava inúmeras vezes, é só ler a biografia, isso que eu recomendo, as pessoas leiam. Mozart falava: não sou eu que componho, chegam na minha cabeça e eu passo para a pauta. Um outro exemplo muito Assim como, trazendo para o nosso caso do Brasil, assim como, que é tema também da nossa entrevista, o Chico Xavier, né? o Chico Xavier, Dezenas de livros ele escreveu e que, na verdade, não era ele, né? Ele era e portador de ele mensagens, né? E ele falava, o Chico não tinha. O Chico hoje, nosso querido e saudoso amigo Chico Xavier, ele está complementando hoje, no dia de hoje, 30 de junho, 20 anos da sua desencarnação. Ele está completando. Então, a gente lembra dele com muita fé. Agora, você vê o Chico Xavier. Era um menino pobre, família muito pobre, que teve que, aos 9, 10 anos, começar a trabalhar, antes até fazer trabalho para poder ajudar na família. Ele conseguiu fazer o ensino, o estudo que nós chamamos de escola primária, né? O primeiro ciclo de estudo, à noite, noturno, depois que saía. Quer dizer, ele era excepcional desde criança, ele via espírito, a mãe dele, ele via a mãe dele muitas vezes. Ele, inclusive, ele era motivo de chacota, de zombaria, eu diria até de bullying mesmo, lá na escola, em Pedro Leopoldo, porque os colegas dele, isso antes dele começar a trabalhar, quando ele ainda frequentava a escola primária durante o dia. Mas ele tinha uma capacidade de escrever, de fazer composições, e, naquela época, essas composições, essas redações, iam para o quadro de honra. Ele vivia com o nome, com os textos dele no quadro de honra da escola. E os colegas zombavam muito dele. A própria professora ficava numa situação muito assim, porque. Como é que pode Então, esse menino escrever tudo isso e mal tudo está isso, alfabetizado, né? De onde vem mal, tudo isso, mal né? alfabetizado. Então, a própria classe fez um desafio a ele. Você que copia, você lê, alguém te fala e você copia. Não é você, não.
Ele era muito maltratado, até jogava lápis, enfiava lápis nele, essas coisas assim. Por isso que eu falo que sofria até um bullying. Mas eles desafiaram. Ia lá para o quadro negro, naquela época era o quadro negro, né? Não é como hoje. E não tem mais quadro negro, nem quadro de ardósia, é uma tela lá. É quadro não é quadro de giz, é quadro de pincel, quando existe. Então, você vai, a turma desafiou ele, e a professora aceitou, porque a professora estava numa situação que não sabia como lidar com aquilo. E a classe escolheu um título para o que ele iria escrever lá na frente. Ele era pequenininho, ele era um garoto, talvez, de 8 anos, 9 anos. Então, a classe escolheu o grão de areia. A classe, os coleguinhas dele, escolheu o grão de areia. Ele escreveu o grão de areia no quadro de giz. E fez, em seguida, uma poesia. Quer dizer, além de fazer... Porque fazer poema precisa ter outros tipos de habilidade. Porque ele falava, não sou eu que escrevo, parece na minha cabeça. Então, ele fez, isso está no livro do Elias Barbosa, doutor Elias Barbosa, que fala sobre o Chico Xavier. Então, ali ele fez um poema sobre um grão de areia, retratando, que é tão pequenininho, mas retrata a glória divina. Então, você vê, isso é mediunidade. Então, a gente precisa ler. A gente precisa ler essas coisas. Sem dúvida. E para a gente finalizar, Marta, uma palavra sua em relação à questão do exercício da mediunidade com responsabilidade. A mediunidade com responsabilidade é um desafio em todas as épocas. Acreditam vocês que até uma mediunidade de materialização, que os espíritos utilizam dos fluidos, chamado ectoplasma, da energia vital dos médicos para se materializar, no passado, na época de Kardec e depois dele, apareceram mistificadores, médiums que engolia pedaço de papel, de papelão, depois provocava o vômito, e falava que era ectoplasma. Então, você vê, sempre existiram pessoas mistificadoras. Então, a mediunidade com responsabilidade é quando você consegue interpretar corretamente o pensamento do espírito. Porque, além da mediunidade ser uma faculdade psíquica de comunicação, é também de interpretação. Porque, veja bem, o médium ele não recebe palavra por palavra, letra por letra. Hoje, as neurociências já nos explicam, já afirmam, que quando no processo telepático, ou quando nós passamos uma imagem, mesmo falando em voz alta, como nós estamos falando aqui, passando uma ideia, ou ensinando uma coisa, ou lembrando um fato, a pessoa que ouve aquilo, seja ouvir pelo ouvido mesmo ou telepaticamente, o cérebro não capta palavras, ela capta imagem. E, por captar a imagem, aquela pessoa que está ouvindo ou que está recebendo aquela imagem, ela vai interpretar aquela imagem. Então, é por isso que nessas empresas multinacionais, sobretudo, utilizam esses médios intuitivos, essas pessoas que têm alta criatividade, mas essas pessoas têm uma base de conhecimento, senão eles não conseguiriam colocar em prática. Então, veja bem, se eu estou descrevendo, olha, eu estou aqui no quintal da minha casa, aqui tem uma árvore que se chama mangueira, essa dali é abacateira, aquela ali... Eu vou descrevendo na sua cabeça e na cabeça daqueles que estão nos escutando, você vai criando uma imagem, uma abacateira, de uma mangueira, de uma bananeira, não é mesmo? Então, a neurociência explicou hoje que nós recebemos essa imagem. Ao colocar essa imagem no papel ou verbalizá-la, eu estou interpretando. Perfeito. Eu posso falar assim, que eu estou vendo uma abacateira, uma mangueira e uma bananeira. A pessoa pode acrescentar uma laranjeira. A pessoa não falou em laranjeira, mas a pessoa que escreveu resolveu acrescentar. Então, é isso que a mediunidade no dia de hoje, a gente precisa tomar cuidado.
porque há mistificadores, há pessoas que interpretam não de má vontade, não Errado. de má E fé, outros que mas fazem de má fé, né? uns fazem de má fé e Perfeito. outros por ignorar o assunto, então, e o pior, coloca nome de espírito, de não só venerável espírito, que pessoas de grande conhecimento. Então, foi Perfeito. por isso que Kardec orienta no Livro dos Médiuns que quando você capta uma mensagem, a interpreta e vê um nome de um espírito assim, um Sócrates da vida, um Bezerra de Mineiro, um Chico Xavier, tome cuidado. Então, é melhor colocar um pseudônimo. Kardec fala isso no Livro dos Médiuns, porque você não tem certeza. De repente, você vai captar, é o próprio Chico que está falando, é o próprio Shakespeare que está falando, mas o médium não tem uma base de conhecimento e a interpretação é truncada, é ruim. Perfeito. Então, é isso que é a responsabilidade da mediunidade nos dias de hoje. A gente ser vigilante, ser prudente. É Perfeito. isso aí. Muito obrigado, Marta Antunes, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, eu digo Robson. E Chico Xavier, querido amigo, inesquecível benfeitor, como e onde estiver, e deve estar muito bem, receba o nosso abraço de gratidão, de eterna gratidão. Assim seja. Obrigada. Assim, Obrigado. nada. Tchau.